Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do grego, autor Rick Renner, hoje, 12 de abril. Título: Quem era o jovem nu no jardim do Getsemane? Texto base, Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O Evangelho de Marcos nos diz que quase no momento em que Jesus acabara de curar a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco, um jovem nu foi encontrado no jardim de Getsemane. Marcos capítulo 14, versos 51 e 52 diz: Seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quem era esse jovem? Por que ele estava seguindo Jesus? Por que estava nu? Por que ele estava coberto com um lençol em vez de usar roupas normais? E por que o Espírito Santo foi cuidadoso a ponto de incluir essa história singular no relato de Marcos no Evangelho? Qual é a importância desse evento? A chave para identificar esse jovem está no lençol com que ele havia coberto levemente seu corpo. A palavra grega específica usada para esse lençol só aparece em outro evento no Novo Testamento, para descrever o lençol de linho no qual o corpo de Jesus foi envolvido para o enterro. Vê Mateus capítulo 27, verso 59, Marcos 15, verso 46 e Lucas 23, verso 53. Assim, a única referência que temos a esse tipo de pano no Novo Testamento é de uma mortalha funerária usada para cobrir um cadáver na sepultura. Alguns estudiosos tentaram dizer que esse jovem nu era o próprio Marcos. Eles presumem que, ao ouvir falar da prisão de Jesus, Marcos saltou rapidamente da cama e correu para o jardim de Getsemane. Porém, o jardim ficava distante e ninguém poderia ter corrido até lá com tanta rapidez. Trata-se simplesmente de uma impossibilidade física. Outros especularam que Marcos tirou suas roupas na tentativa de chocar e distrair os soldados para que Jesus pudesse escapar. Essa ideia é absurda. Outros tentaram, com tentativas vãs semelhantes, afirmar que o jovem nu era o apóstolo João. Porém, por que João estaria andando nu no jardim de Getsemane? Como eu disse, a resposta para essa identidade do jovem nu reside no tecido com que ele envolveu seu corpo. Veja, quando um corpo era preparado para o sepultamento, era lavado, cerimonialmente limpo e enterrado num envolto em um pano de linho, exatamente como o descrito no Evangelho de Marcos. Além disso, o jardim de Getsemane estava situado ao lado do Monte das Oliveiras. Na base desse monte há um cemitério densamente povoado, com muitas de suas sepulturas datando do tempo de Jesus. Quando Jesus disse, Eu sou, o poder liberado foi tão tremendo que derrubou os soldados para trás. Porém, evidentemente, também causou um troar no cemitério local. Quando aquela explosão de poder foi liberada, um jovem coberto com um lençol de linho, em conformidade com a tradição da época, se arrastou para fora do túmulo, ressuscitado dos mortos. A razão de ele seguir Jesus foi para ver aquele que o havia ressuscitado. Aqui, a palavra seguia significa seguir continuamente. Isso nos diz que esse jovem ressuscitado seguiu os soldados enquanto eles levavam Jesus pelo jardim a caminho de seu julgamento. Quando os soldados descobriram o jovem que estava seguindo Jesus, tentaram prendê-lo. Porém, ao tentarem agarrá-lo, ele se libertou das mãos deles e fugiu, deixando a roupa de linho em poder deles. Hoje, quero que você reflita novamente sobre o surpreendente poder que estava em ação no momento da prisão de Jesus no jardim de Getsemane. Mais tarde, ele disse a Pilatos:
Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19, verso 11. De fato, havia tanto poder presente que ninguém poderia ter resistido a Jesus se ele tivesse desistido a resistir. Jesus não foi levado pela vontade do homem, ele foi entregue pela vontade do Pai. Pense no quão maravilhoso é Jesus ter dado livremente a sua vida por você e por mim. Tanto poder estava operando nele, mesmo no momento de sua prisão, que ninguém tinha poder suficiente para levá-lo à força. A única razão de Jesus ser levado foi ele ter escolhido entregar de bom grado a sua vida por você e por mim. Por isso, dedique um pouco de tempo hoje para parar e agradecer a Ele por ter se disposto a ir para a cruz para levar o seu pecado sobre si mesmo. Minha oração para hoje. Senhor, Tu és tão surpreendente. Como posso te agradecer suficientemente por vires a este mundo para dar a tua vida por mim? Lamento os tempos em que estou tão ocupado que não me lembro do amor incrível que tu demonstraste voluntariamente indo para a cruz. Tu não precisavas fazê-lo, mas o fizeste por mim. Eu te agradeço do fundo de meu coração por me amares tão plenamente. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro corajosamente que Deus me valoriza. Ele me ama tanto que enviou Jesus ao mundo para ocupar o meu lugar na cruz. Ele tomou o meu pecado, carregou a minha doença e suportou a minha vergonha. Por causa da obra de redenção de Jesus na cruz, hoje eu sou salvo, estou curado e não tenho vergonha. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quando você considera quanto do poder de Deus está disponível para Jesus no jardim de Getsêmani, como isso afeta o seu nível de expectativa de que seu poder opere na sua vida agora? 2. Você já testemunhou o poder de Deus operando poderosamente em sua vida quando nenhuma ajuda natural estava disponível? Em caso afirmativo, quando foi isso e o que aconteceu? 3. O que você aprendeu com a pedra preciosa de hoje que era novo para você? Sejam abençoados na prática da palavra.